A mesa, ela não cura. A mesa não liberta. A mesa não faz isso. Se eu tomar a ceia, eu estou com uma dor de cabeça, eu serei curado? Não. Se eu tomar a ceia e eu estou com vício, eu tenho vício. Eu estou na droga, eu estou na bebida, e se eu tomar a ceia, eu serei liberto? Não. Não fará, não acontecerá isso. Mas o que a ceia me dará? Comunhão e aliança. Se eu tomar a ceia consciente do meu pecado, sem me arrepender, eu estarei ultrajando a mesa. Eu estarei dizendo que eu só quero comer e beber para me sentir aceito no meio da multidão, como quem não tem pecado. Mas se eu for à mesa me examinando e consciente do meu pecado e arrependendo-me, dizendo a mim mesmo, eu não sou digno de ir para a mesa, eu não sou digno de comer e beber, mas quem sabe o Senhor não faça uma aliança comigo. Quem sabe o Senhor, olhando, não se compadeça da minha fraqueza e não faça uma comunhão e uma aliança comigo, a ponto de, a partir da mesa, ir comigo para casa, para o trabalho, passar o dia comigo, e o Espírito não passe a me convencer para que eu me converta. E Ele não ecoe na minha mente a todo tempo dizendo: você está em pecado, isso que você está fazendo é errado, não faça isso, mude seu jeito de pensar, mude seu jeito de falar. E quem sabe o Espírito não passe a me constranger, porque Ele aceitou ter uma comunhão comigo, segundo a sua palavra que diz: vem como estás. Eu vim para os doentes, disse Jesus, e não para os sãos. Então, eu vou à mesa doente? Vou. Examine-se o homem a si mesmo, e assim, examinando-se, coma o pão e beba o cálice. Então eu preciso entender que a mesa não é um julgamento, mas ela levanta um discernimento para que eu não oculte meus pecados. Por muito tempo, muitas religiões, muitos crentes pregaram a mesa como aprovação. Os aprovados vêm à mesa, os rejeitados ficam sentados. Quem já recebeu Jesus, desceu as águas, casou. Algumas igrejas, até quem já passou pelo curso de teologia, esses têm direito à mesa. A mesa não é um direito, é uma obrigação. A mesa não é um direito, você não tem o direito, você tem a obrigação de vir à mesa. Porque se você não vem à mesa, você está dizendo: eu não quero comunhão com Cristo. Se você não vem à mesa, você está dizendo: eu não quero comunhão, eu não quero aliança. Ah, mas pastor, eu não fui para a mesa porque eu sou um pecador. Você está dizendo com isso que eu que fui não tenho pecado? Você está pecando duas vezes, porque por dizer que você é um pecador, você está julgando que eu que fui à mesa não tenho pecado. E eu sou um pecador, porque a Bíblia diz, na segunda carta de João, ou terceira, a segunda se não me engano, diz: aquele que disser não ter pecado faz Deus um mentiroso. Romanos capítulo 5 diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado original dado no jardim por nossos pais, Adão e Eva, nossos pais, talvez você não saiba, mas só teve um casal que gerou o primeiro, que do primeiro gerou todos até hoje. E somos todos irmãos. Mas estamos em famílias diferentes, mas temos um único pai. Só um pai. Aleluia! Julgamos a casa do nosso vizinho, julgamos a nossa própria casa, porque o nosso vizinho é nosso irmão.
E agora? Falamos mal de alguém, falamos mal do nosso irmão. E o nosso Pai sabe disso. Por que Ele mandou amar o próximo? Porque somos todos da mesma família. Como poderemos ir para o céu juntos se estamos divididos na terra? Será que não é isso que está impedindo a gente de prosperar financeiramente? Será que não é isso que está atacando a nossa saúde? Será que não, pastor, será que a Bíblia falaria disso? A Bíblia diria que claramente, que são os meus pecados. Coloca na tela para mim, Isaías 59. A Bíblia falaria claramente que são os meus pecados que impedem a minha prosperidade, a minha saúde, os meus relacionamentos e que me colocam em prova? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E aí Deus não pode ouvir, e quem não pode ouvir não pode atender. Deus não tem como atender uma oração que não foi ouvida. Pastor, o que é pecado? Me ajuda. Todas as coisas que você fizer contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Há 3 tipos de pecado. O pecado que cometemos contra nós mesmos. E esses pecados são os pecados que contaminam o templo do Espírito Santo. Impureza, idolatria, prostituição, adultério, vícios, droga, bebida. Todo tipo de pecado contra mim, contra o templo, destruindo o templo. Mas há pecados que eu posso cometer contra o próximo. Mentira, ódio, raiva, julgamento. Eu posso limitar o meu amor ao próximo e isso já será um pecado. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã tendo tu contigo. Deus pede que você não retenha nada. Nada é teu. O que você trouxe? O que veio com você? O que estava na bagagem quando você veio? Você saiu do ventre da mãe depois de ter sido transformado de uma substância informe a um pequenino ser. E foi tirado de um ventre. Você não trouxe um corpo? Você não trouxe um corpo. Deus soprou você no ventre da sua mãe. Deus fez um corpo para você. E aí Ele pegou o seu espírito e soprou naquele corpo. E você se tornou alma vivente. Você não tinha nada. Aí você canta: eu quero de volta o que é meu, sara-me. Não tem nada. Não dá para devolver nada. Não tem nada para devolver. Ele fez primeiro. Aleluia. Amém? Então você é dele. Você, na verdade, é ele em tamanho menor. Quando ele diz ser perfeito, porque eu sou perfeito, ele está cobrando de você uma perfeição divina. Pastor, é impossível, eu só vim aqui para ganhar uma bênção. E o Senhor está me imputando coisas maiores que eu não alcanço. Você alcança. Dizer não para o pecado não é impossível. Só é difícil. Mas não é impossível. Tudo em ti é 3. O pensamento, o sentimento e a atitude.
O que você matar no pensamento não se transforma em sentimento. E o que você destruir no sentimento não se transforma em atitude. Então não foi o diabo, não foi Deus, fomos nós. Fomos nós com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que fizemos com que a nossa vida se tornasse o que ela é. Nós poderíamos ter mudado o rumo? Sim. Nós poderíamos ter feito diferente? Sim. Nós ainda temos condições de amar quem nos odeia? Sim. Mas e se a pessoa não aceitar o meu amor e o meu pedido de perdão? Isso não é problema meu. Eu estou preocupado em fazer a minha parte. Porque Deus não vai cobrar a parte do outro em mim, vai cobrar a minha parte em mim. É eu que preciso. Então nós pregamos fé, e eu acho maravilhoso quando o altar se acende. Nunca um culto será igual ao outro, porque Deus quer mover você de maneira compreensível. Crescei na graça, e aí é loucura. A graça é choro, é sentimento, é mãos levantadas, é aleluia, glória a Deus, é fogo. Mas crescei no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento. E no conhecimento não há fogo. No conhecimento Deus te centra e te destina. Ele dá bases, te orienta e te envia. Se eu viver só de fogo, o dia que vier a instrução eu rejeito ela. Eu digo, não, eu gostei daquele culto. Aquele culto lá, uau, aquele lá. O culto nem é para nós, irmão. O culto é para Ele. O culto é para o Senhor. Você está aqui, dá um amém. O culto é para Ele. Você veio aqui para cultuá-lo, não para ser cultuado. Você veio aqui para cultuá-lo. Eu falava tempos atrás com um pai que perdeu um filho muito pequeno, 2 anos e pouco. Ele vinha na igreja antes, quando o filho era vivo, e ele saltava porque ele havia tido um filho. Uau, minha mulher ganhou um filho, sou pai. Saltava porque a empresa ia bem, a minha empresa vai bem. Saltava porque tinha ganhado ou comprado algum carro e coisas melhores tinham acontecido na sua vida. Saltava porque tinha feito a sua própria casa e tinha construído uma piscina. Mas um dia o filho morreu. E depois de muita insistência, ele veio um dia na igreja. E quando conversamos, ele disse... Eu disse, Deus está no controle de tudo. Ele virou para mim e disse, será? Está mesmo? Onde está meu filho? Está mesmo no controle de tudo? Na minha casa? Ele não viu meu menino? Ele não poderia ter salvado? Ele não podia ter me ajudado? E eu falei para ele, quem está no lugar errado é você, não é seu filho. Seu filho voltou para casa. Somos nós que estamos no lugar errado. Não é ele que foi tomado, somos nós que fomos deixados. Está quase na hora de a gente se encontrar, irmão. Todos no mesmo lugar. E ele começou a chorar. Ele falou, às vezes eu tenho vontade de tirar a minha vida para encontrar ele. Eu disse, não faça isso. Tem um momento certo para você chegar lá e encontrar ele. Não é agora, não é do jeito, não é do teu jeito. Ele me abraçou e disse, eu estou muito revoltado. Eu disse, não te culpo, não te condeno. Mas comece a pensar que não é a terra o lugar. Não é a terra, não é aqui. Não é aqui. Aqui você é preparado para voltar para casa. Aqui você é preparado para tornar para a tua casa, para encontrar os teus, para viver juntos. E a gente pede um Deus que se manifeste pelas coisas que eu adquiro, um Deus que se manifeste pelo dinheiro que entra, pelas compras que eu faço. Não. Eu só quero um Deus presente, um Deus que se manifeste.
qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer hora. Jó recebeu de sua esposa uma palavra, e sua esposa era sua metade, e ela disse: tu ainda clamas a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó respondendo disse: aceitamos o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Como doida falas, mulher. Eu posso dar glória pelo mal que acontece na minha vida? Eu preciso. Por quê? Porque se eu não vir na tribulação um ensino a ser extraído, se eu não reconhecer que Deus me colocou à prova para eu ser aprovado, aleluia, Deus me colocou à prova em algumas áreas para eu ser aprovado. Pastor, mas eu não quero esse Deus, eu quero o Deus da bênção, mas só existe um. O mesmo que te leva para o abismo é o mesmo que te segura pela mão para que não tropeces em alguma pedra, aleluia. É o mesmo Deus, só tem Ele, não tem mais ninguém, aleluia. Não tem mais ninguém, é Ele. E por que Ele faz isso, pastor? Ele faz isso como um pai faz para ensinar um filho a andar de bicicleta. Ele pega no cilindro da bicicleta e diz: vai, o pai está segurando, o pai está segurando, o pai está segurando, o pai está segurando. Pai, assustado, a criança: pai, tu não, pai. Não olhe para trás. Acredite que o pai está segurando. E se ele não estiver segurando, pastor? Ele está te olhando. Eu acredito num Deus que quando você começa a voar, Ele olha e diz para os anjos: meu filho voa. Meu filho aprendeu a voar. A águia, deixa eu te contar isso, talvez você não saiba. A águia, o ninho da águia, depois você estuda isso na internet. O ninho da águia é feito de espinhos. Todo de espinhos. O fundo do ninho da águia é todo de espinhos. E a águia enche de palha até sufocar os espinhos. E aí ela coloca os filhotes sobre a palha. E à medida que os filhotes vão ficando gordinhos e fortinhos, eles vão ficando pesados. E eles começam a afundar na palha e começam a fisgar os espinhos. E o ninho começa a se tornar desconfortável. Aí eles vão para a beira do ninho. A beira do ninho ela é feita como que um colchão. Aí os filhotes ficam tudo na beira do ninho, olhando e esperando a mãe. Aí a águia vem, pousa e bota as suas asas no chão do ninho. E os filhotes sobem nas suas asas porque eles não querem os espinhos. Aí ela alça um voo rasante com os filhotes sobre as asas. A envergadura da asa de uma águia pode chegar a 1,20 m, 1,50 m. Ela abre as suas asas e os filhotes pousados em cima, se agarrando nas penas, eles dão um rasante com a mãe. Mas quando chega um dado momento, ela alça voo a um pico e vira e lança seus filhotes para baixo. E os filhotes começam a... Ela observa e vai vendo a queda dos filhotes e vê que eles ainda não conseguem. Ela dá um rasante e colhe os seus filhotes. O que ela não pega na garra, ela pega na asa. O que ela não pega na asa, ela pega no bico e traz de volta para o ninho. No dia seguinte, os espinhos voltam a incomodar e eles estão de novo na beira do ninho. Só que dessa vez eles têm uma consciência. A mãe está ensinando a gente a voar. Eu fico imaginando um filhote olhando para a águia e dizendo: mãe, tu não vai fazer de novo, né? Ela diz: não, vamos sair desse ninho porque não dá mais para nós. Eles sobem de novo, ela alça o mesmo voo, no mesmo pico. E eles... Só que de repente um deles... E a águia fica pairando em volta do voo de cada um deles. E analisando até onde eles vão conseguir. Porque eles vão cansar mais cedo. Eles ainda estão em treinamento.
E ela colhe eles de novo e traz de volta, e no dia seguinte eles voltam para o treinamento. Até o dia que eles mesmos saem do ninho, abrem a envergadura da asa e dão o seu próprio rasante. E vão encontrar a mãe no voo. Assim é o Senhor. Quando Ele nos promete no Salmo que diz assim: não cansarão nem se fatigarão, mas as suas forças se renovarão como as da águia. Aleluia! Deus está renovando, irmão. Tem espinho no ninho? Te prepara, você vai precisar voar. Tem problema? Se prepara, você vai precisar voar. Deus vai fazer você sair desse lugar. E quando você sair, você não vai sair choramingando. Você vai sair dando um panorâmico, um voo, olhando tudo e dizendo: eu consigo voar sobre esse problema, eu consigo. Aleluia! Você está me entendendo, meu amado? Por isso a prova. E nós não queremos aceitar. Ah, que história linda, pastor, mas é assim? É assim. Quer uma prova? Olhe para trás, lembre de anos atrás. Lembra do tempo que você estava no ninho cheio de espinho e que você não queria voar. Olha o que Deus te fez fazer, olha o que Deus fez você fazer, olha os obstáculos que você passou, olha como você venceu, olha a tua vida antes e olha agora, e glorifica esse Deus com tudo que você pode. Aleluia! Tira o leão que está dentro de você aí, meu irmão, grita um aleluia! Glória a Deus! Eu preciso ir para a mesa consciente de que se eu estou sendo provado, é porque Ele me ama, é porque Ele quer me aprovar. Se Ele não me abandonou ainda, é porque Ele tem esperança em mim. Aleluia! Um pai que surra um filho, tem esperança que ele vai mudar de hábito, que ele vai mudar de jeito. Um dia o meu pai falou isso para mim, muito novo. Eu um dia fui reclamar para ele: por que tu me bate tanto? Eu apanhava muito. E ele estava na janela, eu me lembro, fumando um cigarro. Ele olhou para trás, olhou para mim e disse: o dia que eu não te bater mais é porque eu desisti de você. Naquele dia você não tem mais pai. Enquanto eu te corrijo é porque eu ainda te amo. E eu saí dali quieto e entendi algumas coisas que estavam acontecendo. Deus é da mesma forma, irmão. Quando Deus coloca uma prova é porque Ele sabe que você consegue. Deus não ia te fazer correr se Ele soubesse que você não atinge o alvo. Aleluia! O que eu preciso entender acerca de mesa? Eu preciso entender acerca de mesa o que Deus tem me mostrado com relação à sua palavra, no que diz que ainda existem pessoas que estão nas bodas do rei, mas com vestes de intimidade sujas. E isso significa dizer que muitos de nós não querem se examinar, só querem comer e beber. Não querem deixar o pecado. Irmão, eu lutei com meus pecados e ainda luto com eles. Eu ainda levo tudo diante do Senhor, eu ainda derramo tudo diante do Senhor. Eu ainda falo com Ele: isso aqui eu não posso mais fazer, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Até onde eu posso ir, eu vou. Mas tem uma parte que não cabe mais a mim, eu não dou conta. Eu vou trazer de novo a tua memória. Toma um cordel de medir e mede as águas nos tornozelos. Você consegue andar. Água nos artelhos, você consegue andar. Água nos lombos, você consegue. Águas que se passam a nado, você consegue. Águas que não se podem atravessar, você não consegue. Esse nível é onde Deus reconhece ter a obrigação, porque Ele deixou você subir água a água, e agora Ele tem que te carregar para o outro lado. As águas que você não consegue atravessar é quando você diz: Senhor, aqui, até aqui eu consegui, daqui eu não consigo mais. Até aqui eu me esforcei.
Você já esteve numa situação, e eu não quero que você levante a mão, nem que você responda, só quero que você pense. Você já esteve numa situação que você chegou no seu limite, do limite, do limite, do limite, e você viu que você não conseguia mais, e você viu a mão do Senhor te salvando? Você estava no limite, você não tinha mais como, você não sabia mais o que fazer. Você não sabia mais. Ou foi financeiro, ou foi saúde, ou foi relacionamento, casamento, ou foi filho, ou foi queda, ou foi desespero, ou foi... E você foi até onde você conseguia, e quando você não conseguia mais, você falou, eu não consigo mais, daqui deu. E Deus apareceu. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando eu fali a minha empresa, quando nós falimos, uma dívida absurda, isso faz muitos anos, eu não era pastor, e eu saí de casa um dia para tirar a minha vida. Mas antes eu fui em casa, dei um beijo nos meus filhos. O Diego era de colo, o André tinha 5 anos. Hoje o André tem 26, fazem 21 anos isso. E eu beijei meus filhos e saí para tirar a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi botar o carro na contramão, apagar os faróis e acelerar tudo que eu podia. Fechei os olhos, era uma reta, e coloquei 2 carros para se dividirem, um para a esquerda, um para a direita, com buzina, e eu acordei daquilo e vi que não daria certo. Depois eu fui até o escritório, tomei de um estilete, e pensei, não adianta cortar os pulsos. Pode ser que eu não morra, só sofra. Talvez a jugular, o pescoço. E quando eu afiei, quando eu abri o estilete, e comecei a chorar, e comecei a inchar de tanto chorar, porque eu era um homem endividado que queria pagar e não podia. Eu não era um velhaco. E quando eu abri o estilete, e tremendo comecei a chorar, e eu e Deus sabíamos que eu ia fazer aquilo. Em cima do meu escritório morava a dona do escritório, era enorme o nosso escritório, era uma empresa grande. Em cima do escritório morava a dona do escritório. Eu tinha uma porta de zinco e uma porta de vidro, uma porta de vidro dentro e uma porta de enrolar, daquelas que você baixa do lado de fora. E quando eu vou levando o estilete, aquela mulher, aquele estrondo naquela porta de zinco. Abre aqui! Abre aqui! Aquela mulher era uma crente. Dona Edma, morava em cima, dona do ambiente. Eu fui lá, abri a porta de vidro, e quando eu levantei um pouco da porta de enrolar, ela já entrou por baixo daquela porta, virou e falou, não faças nada contra ti! E eu olhei, eu disse, não, eu estou com gripe, eu estou com resfriado, eu não tenho nada, eu só estou ruim. Ela disse, não senhor, eu estava sentada na mesa e eu sirvo um Deus vivo, ela disse. E ele me disse, corre e desce, porque o meu servo vai tirar a sua vida. Aleluia, aleluia, ele vive, ele vive. Por isso eu estou aqui. Eu comecei a chorar e falei, me ajuda. Ela disse, eu estou aqui para isso, filho, não faz isso. Filho, teu telefone, daqui teu telefone. Ligou para o pastor Luiz Chiodini, da igreja Cristo Vive. Em alguns minutos tinha 4 carros cheios de crente dentro da empresa, dando as mãos, me colocaram no meio. Vamos orar. O diabo não vai tirar a tua vida. O diabo não vai tirar a tua vida. Eu falei, meu Deus, eu estou falindo, Senhor. Eu estou endividado, o que eu faço, Senhor? Eu não consigo pagar, é muito dinheiro. Irmão, o que acontece hoje não reflete o que Deus está fazendo amanhã. O que está acontecendo hoje não reflete o que Deus está preparando. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus estava levantando um pastor
Deus estava levantando um pastor, um homem dele que pudesse orar por outras pessoas, um homem que tivesse experimentado na carne, um homem que pudesse dizer para você: eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Aleluia! Você está me entendendo, amém? Pastor, mas é só sobre dinheiro? Não, é sobre tudo, é sobre nosso casamento, é sobre a vida dos nossos filhos. Nossos filhos, o André que é mais velho, ele viu algumas coisas acontecerem, ele viu. Hoje ele estava tocando violão lá em casa, daí eu falei assim para ele, eu disse: filho, tu não veio para salvar o casamento do pai e da mãe. Nós conversávamos sobre crianças que são colocadas no mundo. O casamento está se acabando, vamos ter um filho, quem sabe melhora. E aí coloca uma criança na prova. Você já viu isso acontecer? Dá um amém aí. Aí eu disse para ele: tu não veio para salvar um casamento. Aí ele parou de tocar o violão, olhou para mim e falou assim: eu não nasci para isso, mas depois, durante a minha vida, várias vezes, eu fiz isso. Eu salvei o casamento de vocês várias vezes depois. Porque quantas vezes tu olhou para mim e dissesse: nós não vamos nos separar por tua causa. Porque vale a pena deixar uma herança de consciência, de sobriedade. Sério, pastor, vocês já tiveram a ponto de se separar? Algumas vezes. Até com vontade de cometer suicídio, não, homicídio. Como diz a mulher do Billy Graham, né? Disseram para ela assim: a senhora já pensou em separação? Ela disse: não, mas em homicídio várias vezes. Isso tudo passa. Isso tudo passa. Isso são tempos de um casamento. Hoje nós, com quase 60 anos, a gente está numa corrida desenfreada, olhando para trás e vendo que tanta coisa valeu a pena, mas passou tão rápido. Esses dias a minha esposa olhou para mim e falou: quanto tempo nós perdemos, como passou rápido, e agora talvez só mais 15 anos, talvez só mais 10, não sei, 70, 75, talvez 80, mas com qualidade de vida, quanto tempo? Mais 10? Não valeu a pena brigar, não valeu a pena a discórdia, não valeu a pena. A gente perdeu muito tempo e a gente precisa rever isso. Eu preciso ajudar você que ainda é novo. Reveja isso. Ah, pastor, ali em casa quem manda sou eu. Ah, você não manda nada. Você nem sabe. Você não manda nada. Se ela partir, você vai precisar de outra. Porque ela vive sem você, mas você sem ela. Mulheres vivem sem um homem. Homens é que não vivem sem auxiliadora. Ah, mas eu sei lavar, passar e cozinhar. Mas cansa, irmão. E tem que trabalhar fora ainda. Cuidar da casa. Aí a cabeça vazia, oficina do diabo. Começa a fazer bobagem. Daqui a pouco cai em desgraça. Não. O Senhor sabe o que Ele fez. Quando Ele viu o homem sozinho. Imagina, o homem acabou de dar nome para bicho, não tinha mais nada para fazer. Ele ficou ali, talvez naquele jardim, olhando e vendo que cada animal tinha o seu par. E a cabeça dele foi começando a ficar vazia, vazia. E Deus disse: não é bom que o homem fique só. Não é bom, já está começando a pensar besteira. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Ah, mas foi Eva que pecou. Quando não tem homem em casa, a mulher faz besteira também. Quando não tem um homem para botar limite, a mulher vai conversar com a serpente. E eu te aconselho você estar aqui dia 20, no encontro de homens, que você vai aprender sobre a síndrome de Adão. Você vai saber onde é que está o erro. Aleluia. Que Deus está preparando algo grande para nós homens. Amém? Então eu quero ir para a mesa consciente hoje. E grato. Se você não tiver um motivo para ir para a mesa, tenha pelo menos gratidão. Quando esse culto começou, eu estava aqui nesse canto.
E eu perdi os sentidos por um segundo ali. Deu um vazio. E eu formiguei o corpo inteiro. Eu saí dali, fui lá atrás e me abracei com a minha mulher e falei: eu estou sem ar. Eu disse para ela: eu estou mal. Eu acho que eu não vou conseguir. E ela falou: tem que procurar um médico, Nilton, não é só a oração. Ela está certa, ela não está errada. Às vezes é Deus permitindo para que a gente tenha um sinal. Eu já tive angia 3 vezes por 2 semanas. Uma dor localizada. Às vezes é Deus falando: vai. Mas em todas essas coisas, eu quando vim aqui e você estava cantando, uma hora eu parei e eu falei: eu te entrego a minha vida. Tu tem domínio de todas as coisas. Eu não quero te dar ideia do que fazer. Eu só gostaria muito que o Senhor me desse muitas e muitas oportunidades. Que a gente pudesse ficar muito tempo aqui fazendo a obra de Deus. E eu senti o abraço do Senhor. Ele disse: não é nada, filho, já vai passar. Entrega a tua vida para o Senhor. Você não tem domínio. Você não tem domínio. Ah, pastor, amanhã eu vou levantar cedo, vou me aprontar, vou fazer isso. Você nem sabe se você vai levantar. Você nem sabe se hoje é o último dia ou não é. Não faça planos fora do Senhor. Às vezes são só vontades. Faça planos dentro. Se o Senhor me abençoar e eu acordar amanhã, e Ele me levar, eu quero poder fazer isso ou aquilo. É um desejo. Faça do seu desejo uma oração. Certamente Deus vai te abençoar. Quando Deus sente que você deu o comando para Ele, Ele se move. Quando Ele sente que o comando é seu, Ele se afasta. O comando tem que voltar para Ele. O que você vai fazer essa semana? Vou levantar e vou trabalhar. Não, você tem um sonho. Se você está trabalhando só para pagar a conta, você está fora do propósito. Como assim, pastor? Você já entregou seu dinheiro para o Senhor? Dinheiro para o Senhor? Você já entregou? Você já colocou seu dinheiro em cima da mesa? Aprenda isso. Você já colocou o seu dinheiro em cima da mesa, espalhou assim? Não precisa botar certinho. Espalha ele assim e faz uma oração. A primeira oração é assim: ó Senhor, não diga essa mixaria. Não. É muito. Diga: Senhor, eu não sei de onde veio. Eu não sei quem pegou e eu não sei se talvez veio até de pecado. Mas eu queria que o Senhor santificasse, purificasse cada cédula. Porque é isso que agora vai fazer eu comer, beber, vestir. E eu não quero ficar devendo para ninguém, Senhor. Eu sou filho, eu sou teu filho, eu quero te honrar. Eu quero que o teu nome seja honrado. Eu quero que as pessoas olhem para mim como crente que paga suas contas, que não fica devendo. Senhor, me livra do demônio do cartão de crédito. Me livra do capeta, chamado Mastercard, Visa Electron. Essas entidades do mundo do ocultismo. Me liberta disso, Senhor. Porque eles querem me emprestar dinheiro que eu não vou poder devolver. E eles já mandam com limite de 10 mil, que é para a gente se quebrar todo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Começa a orar sobre: eu estou com um problema no meu casamento. Tira a tua aliança, coloca sobre a mesa, estende a tua mão. Senhor, essa mulher, esse homem, quem deu foi tu, Senhor. Eu não vou perder para o diabo. A tua palavra diz que se eu entregasse para ti e consagrasse a ti, tu iria me abençoar. O meu carro só quebra. Bota a mão sobre o teu carro. Senhor, eu consagro esse carro a ti, eu entrego ele a ti.
Ele é teu, tu que me deste ele, Senhor. Eu entrego a ti. Entrega tudo. Começa a orar pelas tuas coisas. Você vai ver, você vai ficar impressionado. Você vai dizer: meu Deus, eu ganhei o mesmo do mês passado, mas dessa vez eu paguei minhas contas e sobrou ainda, e está dando certo esse negócio. Aí, pastor, tem que ser dizimista e ofertante. Quando for a hora, Deus vai colocar no teu coração. Não faça negócio com Deus. Deus não quer o teu dinheiro. Ele não quer o teu 100 para te dar 1000. Isso é mentira. Nem está na Bíblia isso. Ah, mas Deus dará uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Lê o texto inteiro, porque fala de um aumento de fé e de uma entrega espiritual. Não fala de dinheiro, não. A semente será 30, 60 e 100 por 1. Não fala de dinheiro, não. Fala de você entregar. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Agora, se você dá para ganhar mais, isso não é honra. Honra não é nem obediência. Eu sinto que a casa do meu Deus precisa fazer mais. Eu sinto que eu estou no lugar certo. Eu sinto que se eu pedir um levantamento de tudo que foi feito com o dinheiro dessa casa, eles têm isso tudo escrito. Eu sinto que ninguém está me roubando. Eu quero fazer. Honra não é obediência, não. Honra é muito mais que obediência. Mas deixa que Deus vai te ensinar a fazer isso. Não faça porque você precisa. Deus não negocia. Pastor, eu dei o meu dinheiro lá na outra igreja e depois eu fui ver, o pastor comprou um carro novo. Esse é o problema, irmão. É quando você jogou sua semente de forma errada, você viu a colheita de forma errada. Aleluia. Se o pastor parar de bicicleta, porque está em pecado. Se parar de carro novo, porque é ladrão. Ele não vai escapar, irmão. Do jeito ou de outro, vão falar dele. Amém? Então a gente vem com um carro meia boca. Eu amo meu carro. Eu amo a casa que eu moro. Eu amo a cama que eu deito. Eu amo tudo que Deus me deu. Irmão, nós estamos sem comprar roupa faz muito tempo. E eu só tenho grife no meu guarda-roupa. Deus levanta as pessoas da igreja para vir me dar roupa, irmão. Roupa que as pessoas às vezes olham e dizem assim: meu, quanto é que não custa aquela camisa? Eu digo: o meu Senhor, na sua glória. Se eu orar hoje pedindo para Deus, eu precisava de meia e cinta. Não demora uns 15 dias, aparece uma meia e uma cinta, irmão. Tudo novo. Deus tem nos abençoado. Eu me lembro de um dia que eu orei, eu tinha um chinelão de couro, estava todo estourado. E eu fui orar. Eu orei em cima do meu chinelo. Falei: Senhor, eu não aguento mais botar cola nesse negócio. O Super Bonder tá soltando, não aguenta. Precisava de um chinelo novo. Não deu nem 2 semanas. O Negão e a Cris me trouxeram um chinelo novo, mas daquele que eu queria, daquele que eu tinha visto na vitrine. Ó, pastor, nós sentimos de te dar um presente. Eu falei: é agora. Aleluia, Senhor. Estou falando sério com você. Falando sério. As pessoas não acreditam. Às vezes tu está atrás de uma bênção. Ah, Senhor, me dá só uma meia aguinha. O Senhor olha e diz: não vou te dar uma meia água, porque daqui a pouco tu vai orar para ampliar. Não vou te dar, não. Tu começa a pedir logo a casa que tu quer, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros, porque eu sou o dono do ouro, da prata, do céu e da terra, da vida e da morte, e eu tenho poder para te dar tudo o que tu pedir. Aleluia. Então não começa com esse tipo de coisa, não. Aleluia. Entenda isso. Entenda isso. O que é mais fácil? Você ganhar saúde
ou você ganhar bens. Vou te dizer uma coisa: não há nada difícil. Somos nós que colocamos divisão do poder do nosso Deus e limitamos o seu poder. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que dissemos: aqui é impossível, aqui Deus não consegue. Não faça isso. Todas as coisas estão diante dele.